O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. Liturgicamente, esta festa acontece sempre na quinta-feira, pois a Igreja conta 40 dias após a ressurreição do Senhor. É o último mistério da vida terrena de Jesus, porque de modo cronológico nós recordamos que nosso Senhor Jesus Cristo, após a sua gloriosa ressurreição, acompanha ao longo de 40 dias os seus discípulos, instruindo-os para que eles tenham plena certeza da sua ressurreição. Diversas aparições, sobretudo nos primeiros domingos do tempo pascal, nós acompanhávamos Jesus que aparecia aos discípulos e sempre lhes dizia: Vede, sou eu mesmo, veja minhas mãos, veja os meus pés, veja as marcas dos pregos. Não é um fantasma, mas é o próprio Cristo, que ressuscitado com um corpo glorioso, aparece aos seus discípulos. Por isso, na ascensão do Senhor, 40 dias após a ressurreição, cessa a presença física de Jesus, e agora nós o temos de modo sacramental. E porque Jesus vai ao céu, no seu corpo glorioso, para que de junto do Pai, sentado à sua direita, nos envie o Espírito Santo, que celebraremos no próximo domingo, Pentecostes. É a promessa de Jesus, que Ele enviaria de junto do Pai o Espírito Santo para nos conduzir. Por isso, atenhamos ao mistério que hoje celebramos, a ascensão de Cristo aos céus, que leva consigo a nossa humanidade. Seja isso que Ele apresenta ao Pai, que por amor a nós, Ele se entregou na cruz, e a nossa humanidade agora pode habitar o céu. Qual é a novidade? Nós somos destinados para a glória do céu. Nós somos feitos para habitar o céu. Não fomos feitos apenas para este mundo. Estamos em preparação, em caminhada, em direção ao céu. Isso deve ficar impresso em nossos corações. Primeiro aspecto da ascensão do Senhor, que cura a ferida da nossa falta de sentido. Uma palavra filosófica se diz niilismo. Nada. Esse é o que diz os filósofos muitas vezes, que não se tem nada neste mundo, não tem propósito. Nós somos fruto do acaso. E quantas pessoas começam a acreditar que a sua vida não tem sentido, não tem propósito, não sabe por que estar aqui. Quando se pergunta, o que te move? O que preenche o seu coração? Quais são as coisas que dão sentido? Muitas pessoas não sabem responder. Por isso nós precisamos de Cristo, porque Ele nos mostra quem nós somos, qual é o nosso destino, para que fomos criados. É olhando para Jesus que nós entendemos que Ele mostra-nos o caminho. Fomos feitos para a eternidade.
Nós não fomos feitos de um acaso, nós somos fruto de um querer amoroso de Deus. Deus tem um plano de salvação para cada um de nós. Deus tem um plano de amor para cada um de nós. Por isso precisamos gastar a nossa vida para responder a Deus. Qual é a minha finalidade neste mundo? Amar, louvar e reverenciar a Deus. Eu amo, eu louvo, reverencio, eu gasto da minha vida para servir a Deus. Numa palavra, estamos neste mundo para servir a Deus. E o servimos em cada irmão, em cada irmã que nós encontramos. Que isso seja o sentido profundo da nossa existência. Encontrar em Deus as respostas que nós não encontramos nos bens dessa terra. Que Jesus seja de fato o centro da nossa existência. Que Deus possa nos ensinar cada dia mais a viver uma vida nova, viver de acordo com a sua vontade. Para que isto aconteça, requer de nós a abertura de coração, para reconhecer Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Também a festa da Ascensão do Senhor recorda-nos um segundo aspecto, que nós não devemos temer a morte. Logo após o drama do pecado de Adão e Eva, entra no mundo o drama da morte. Nós entendemos que a morte é algo difícil, que nos tira toda a estabilidade. Por isso, muitas vezes, nós deixamos de rezar por uma boa e santa morte. Por que precisamos rezar por uma boa e santa morte? Para que nós tenhamos sempre presente em nossa vida. Nós somos feitos para o céu. E quando eu medito sobre a morte de quem eu amo, que um dia não mais estará ao meu lado, eu me comprometo a amar mais esta pessoa, a servir mais com amor, com mais empenho, com mais ternura esta pessoa. Porque eu entendo que eu só tenho agora, só tenho esse instante para te amar, para te servir. Eu não posso deixar para depois, porque eu não tenho a certeza do dia de amanhã. Quanto precisamos levar isso a sério? Porque quantas pessoas que guardam tantos remorsos, porque não amaram, não perdoaram, não conviveram, não souberam aproveitar cada instante que estava ao lado daquela pessoa. Importante também recordarmos que a festa da Ascensão do Senhor nos faz compreender a importância do nosso corpo. Gostaria de ponderar sobre isso. Jesus que revela a nós quem nós somos, Jesus também nos diz que nós somos feitos de corpo e alma. A pessoa humana é essa unidade, corpo e alma. Duas coisas importantes e que devemos cuidar com apreço. Pois hora ou outra se tem tendências, extremismos de querer cuidar somente do corpo, do aspecto material, como se fosse o mais importante. Ora se tem a tendência de cuidar somente da alma, como se o corpo não fosse nada, como se fosse apenas uma carcaça e que não serve para mais nada. Ora ou outra escutamos essas duas tendências, mas nenhuma está certa. São extremismos, e como bem sabemos, todo extremismo são chifres do mesmo diabo. Precisamos ter consciência que precisamos aprender a ser pessoas normais. Ser pessoas integradas, que vivem todas as dimensões do ser humano. A dimensão corporal, material. O corpo é a manifestação do meu ser no mundo. A minha alma, a minha relação com Deus, a minha espiritualidade, o meu coração aberto para rezar, para amar a Deus. A minha dimensão afetiva, dar amor, receber amor. Ter responsabilidade afetiva para com as pessoas à nossa volta. Que nós possamos compreender as diversas nuances da nossa própria existência. E cuidemos de cada uma delas. Saibamos ser pessoas integradas. Quanto mais integrados nós formos conosco mesmos, mais nós seremos com Deus e com os irmãos e irmãs. Os desajustes que nós temos a nível psicológico, a nível afetivo, a nível material, espiritual, afeta
a nossa relação e cria uma desarmonia entre nós. Ora, o outro, nós usamos uma linguagem muito sutil para dizer isso. Olha, padre, o fulano é meio desajustado, né? Ou seja, é uma pessoa que tem dificuldade no relacionamento, que está sempre brigando, que está sempre criando picuinhas, rilia. Nossa, padre, o fulano, ele é difícil, né? Ou seja, nós usamos palavras muito sutis para dizer essas realidades. E também espiritualmente, nós muitas vezes tornamos-nos pessoas desajustadas. Exemplo simples para nós concluirmos esse aspecto. Nós precisamos aprender que nós não podemos ficar o dia inteiro cuidando somente do nosso corpo. E também nós vamos entender que não podemos ficar o dia inteiro somente rezando e descuidando dos nossos afazeres. Está vendo? Rezar é bom, mas eu não posso descuidar da minha casa, do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. A minha oração leva-me a cuidar com mais amor, com mais empenho da minha família. E também o contrário é verdadeiro. Tem gente que diz, nunca tenho tempo para rezar, porque estou sempre trabalhando, não tenho tempo de ir à igreja. É uma correria danada. Também está errado. Eu preciso ter tempo para trabalhar e também tempo para ir à igreja, para louvar, para bendizer a Deus, para ensinar aos meus filhos o caminho do céu, de rezar com eles. Ou seja, que nós possamos entender isso em nossa vida. A ascensão do Senhor torna-nos pessoas capazes de viver integrado todos os aspectos. Eu rezo, eu trabalho, eu estudo, eu convivo, eu passeio, eu faço tudo na justa medida. É isso que nós queremos aprender, a viver bem cada uma das dimensões da nossa vida. E Jesus nos diz, no lugar em que nós estivermos, na situação em que nós estamos, é o modo que nós temos para servi-lo. Não precisamos fugir para um lugar específico para sermos fiéis a Deus. Nós o somos na medida em que nós estamos naquele lugar que o Senhor nos colocou. Por isso, que nós possamos sempre ter um cuidado com o nosso corpo. A academia, o exercício físico, a caminhada, a alimentação saudável, um bom sono. São coisas que nós devemos fazer. E ora, nós esquecemos. De vir sempre à igreja, de rezar, de comungar, de confessar os pecados, de interceder por tantas pessoas que pediram nossas orações. Que nós tenhamos, sim, essa capacidade de sermos pessoas integradas. Terceiro aspecto da ascensão do Senhor, que nos ajuda a compreendermos. Jesus nos livra da solidão. Todos nós temos medo da solidão. De você não ter com quem contar neste mundo. Se você tem uma grande notícia, você quer partilhar para alguém. Não tem com quem ligar, não tem com quem compartilhar, te dá um vazio imenso. Com quem eu vou compartilhar esta grande alegria? Também na tristeza, numa aflição. Eu preciso de alguém para partilhar essa dor, essa dificuldade. Por isso Jesus diz, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele está sempre presente em nossa vida. Nunca nos abandona, nunca nos deixa. É importante que nós tenhamos esta amizade com Jesus, para contar a Ele as alegrias e também as dificuldades. E não somente Jesus que nós encontramos de modo sacramental na Eucaristia. Jesus também coloca à nossa disposição tantas pessoas. Porque esse é o nosso propósito enquanto batizados. Ser um outro Cristo para as pessoas. Eu preciso ser uma imagem perfeita de Cristo para a minha esposa, para o meu esposo, para o meu irmão, para a minha mãe, para o meu cunhado, para o meu colega. Eu preciso ter essa responsabilidade de nunca deixá-lo sozinho, não deixá-lo abandonado. Eu preciso ser essa presença de Cristo que ajuda, que acolhe as outras pessoas. Como você tem se portado brilhante da sua casa? Digo aos casais, vocês se conheceram, se apaixonaram, namoraram, noivaram, se casaram, estão juntos, cresceram os filhos, chegará os netos, bisnetos e assim, também terminará os dois.
O casal, o esposo e a esposa, devem ser a melhor companhia um para o outro. Devem se amar ao ponto de dizer: eu te amo tanto, que eu quero estar sempre ao seu lado. Jamais te deixarei só. Porque nós escolhemos juntos trilhar esse caminho que conduz à vida eterna. Que vocês compreendam que os filhos que Deus lhes concedeu é para educá-los para o céu. Não lhes pertence. O maior perigo dos pais é querer ensinar aos filhos a própria vida. Querer determinar para eles o seu próprio caminho. Vocês estão para ensinar-lhes com autonomia a trilharem a própria vocação, o próprio caminho. Por isso insisto tanto na relação esposa-esposa, para que vocês nunca se sintam sozinhos ou desamparados. Porque se inicia os dois e também se termina os dois. Que vocês tenham consciência disso. A prioridade é a esposa, é o esposo. Nós não podemos colocar outras coisas no meio de tudo isso. Por isso, o seu esposo, a sua esposa, é para você o próprio Cristo. É um sacramento. Você ama a sua esposa, ama o seu esposo, como Cristo ama a sua igreja, que se doa, que se entrega por ela. Você precisa olhar para a sua esposa, olhar para o seu esposo e reconhecer ali o próprio Cristo, que nunca abandona, que nunca deixa. Por isso você começa a ter uma responsabilidade moral, afetiva, espiritual, de prover tudo para essa pessoa que você tanto ama. Você nunca quer deixá-lo sozinho, assim como Cristo não quer nos deixar só. Estará conosco todos os dias. E concluindo, quarto aspecto da festa da Ascensão do Senhor. O Senhor nos cura do individualismo, de querer uma existência somente para nós. De modo linguístico, existência vem de existência, de saída, de êxodo. A nossa vida é um constante sair de si mesmo, em direção a Deus, em direção ao outro, para servir. E não apenas servir por servir, mas servir com alegria. Tudo que formos fazer, devemos estar com o coração alegre. Porque nós encontramos em tudo isso um coração feliz de podermos contar sempre com o Senhor. Se conseguimos amar, se conseguimos servir, é porque primeiramente o Senhor nos amou e nós queremos retribuir tanto amor que foi derramado em nossos corações. Por isso servimos a todas as pessoas. Há muito mais alegria em dar do que em receber, em ajudar do que ser ajudado. E quando levamos isso a sério, nós vamos rompendo essa tendência ao egoísmo de querer tudo do nosso jeito e para nós. Por fim, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos pedir sempre a graça do Espírito Santo, para que nós possamos ter os nossos corações em Deus. O nosso coração de fato esteja buscando as coisas do alto, como vai dizer São Paulo. Buscai, aspirai as coisas do alto. É isso que nós queremos. Queremos a vida eterna, queremos a glória. Por isso, a festa da Ascensão nos diz: nós estamos caminhando para o céu. Nós queremos habitar o céu com a nossa família. Nós não queremos sozinhos, nós queremos levar também aquele que nós amamos. Todos aqueles que nós amamos, nos esforçamos para estar conosco nesta caminhada. Por isso, devemos romper o individualismo, romper a solidão, romper o medo da morte e romper essa falta de sentido. E encontramos tudo isso em Jesus. É Ele que dá pleno sentido às nossas escolhas, à nossa vida. Quando encontramos Deus, toda a nossa vida se transforma, porque começamos a olhar com o horizonte da fé. A fé muda o nosso modo de ver o mundo, muda as nossas escolhas, e nós não nos sentimos mais desamparados, nos sentimos fortalecidos pela sua graça, pelo seu amor. Que essa Santa Missa revigore cada um de nós, na busca sincera de sermos fiéis a Deus e, sobretudo, de sermos pessoas normais, integradas, reconciliadas, capazes de servir a Deus e aquelas pessoas que o Senhor colocou sob a nossa responsabilidade, cuidando de todos os aspectos da vida. Não sejamos extremistas, nem a modo material ou espiritual, mas saibamos nós conjugar tudo isso em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.